Oi, pessoal. Na aula de hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo que é sobre equações do segundo grau. Na explicação de hoje, referente da aula de quarta-feira do dia 15, a gente vai falar um pouquinho sobre métodos de resolução de uma equação do segundo grau. Resolver uma equação do segundo grau nada mais é do que encontrar as raízes das equações do segundo grau. A gente hoje, nesse vídeo, a gente vai falar dos métodos de resolução para equações incompletas. Nesse primeiro caso aqui, a gente vai tratar equações incompletas dessa forma aqui, ax² mais c igual a zero. Nesse caso aqui, a gente já viu que o valor do nosso b é zero, certo? Tranquilo. Como é que a gente faz para resolver equações desse tipo? A gente isola x de um lado e quem não tem x passa para o outro lado com sinal trocado. Como assim? A gente vai escolher, por exemplo, esse lado da igualdade como sendo o lugar correto para variável, para coeficientes com variável. E quem não tem x vai ficar deste lado. Por exemplo, a gente tem ax² já do nosso lado certo. Então, a gente só repete ele aqui, ó. Ax² igual. Quem não tem x vai passar para o outro lado da igualdade, só que com o sinal trocado. Aqui a gente tem c positivo, né? Mais c. Ele vai passar para o outro lado da igualdade, só que com o sinal trocado. Se era positivo, ele vai vir negativo, ele vem como menos c. A gente quer encontrar só o valor de x, né? Então, esse a que está acompanhando ele aqui, ele tem que sair daqui. E como é que ele sai? Ele não está aqui multiplicando o nosso x, então ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo quem está lá. Então, fica menos c dividido por a. Ora bolas. Aqui a gente tem x² igual a menos c sobre a, né? Como é que a gente faz agora? A gente vai botar raiz dos dois lados. Então, vai ficar raiz. Deixa eu apagar isso aqui. Escrevo bonitinho. Então, vai ficar raiz quadrada de x² é igual a... Aqui vai entrar um sinal de mais ou menos. Sempre, viu, gente? Raiz de menos c sobre a. Sempre vai acontecer. Quando você passar raiz quadrada, tanto quadrada, viu? Raiz com índice par, na verdade. Sempre que você passar uma raiz com índice par dos dois lados da igualdade, você tem que colocar um mais ou menos do outro lado. Por quê? Por exemplo, raiz quadrada de 4 é igual a mais ou menos 2. Por quê? Pois 2 ao quadrado é a mesma coisa que menos 2 ao quadrado, que é igual a 4. Por exemplo, raiz quarta de 81. Isso daqui é igual a mais ou menos 3, pois tanto 3 à quarta quanto menos 3 à quarta dá 81. Então, sempre que você passar uma raiz com o índice par dos dois lados, vai aparecer esse sinal aqui, ó, de mais ou menos do outro lado da igualdade, certo? Agora aqui, propriedades de radicais. O índice da sua raiz é igual ao expoente da potência aqui dentro. O que é que a gente faz? A gente meio que cancela, né? A raiz com o expoente, sobra só a nossa base que está lá dentro. Então, x é igual a mais ou menos raiz de menos c sobre a. Eu vou fazer aqui do lado alguns exemplos e depois a gente vai aplicar a generalização. Isso daqui, ó, gente, já é a generalização da cara da raiz. Mas vamos fazer aqui alguns exemplos. Olha só. Olha,
3x² menos 27 é igual a zero. O termo que tem x vai ficar de um lado e quem não tem x vai para o outro lado com o sinal trocado. Aqui era menos 27, né? Ele vai vir para cá mais 27. O nosso 3 não está multiplicando o nosso x², então ele vai passar para o outro lado, dividindo quem tiver lá. Perdão, viu? Isso aqui é 2. Dividido por 3. 27 dividido por 3 dá 9. Então, x é igual a raiz de x² é igual a mais ou menos raiz de 9. Então, x é igual a mais ou menos... Raiz de 9 é 3, né? Pronto. Então, nesse caso aqui, a raiz dessa equação aqui é mais ou menos 3. Vamos fazer mais exemplos. Eu vou apagar. Não vou apagar, não. Vou passar aqui para o lado. E vou escrever a forma geral da raiz. Aqui. A forma geral da raiz para equações. A forma geral. X² mais C igual a zero. A forma geral da raiz é mais ou menos raiz de menos C sobre A. Certo? Olha só, no exemplo que eu dei aqui do lado, a gente fez o quê? A gente tinha 3x² menos 27 igual a zero, certo? A gente encontrou que as nossas raízes eram mais ou menos 3, só que abrindo as contas todas bonitinhas, certo? A gente pode fazer isso de uma forma bem mais rápida. Como? Basta a gente identificar aqui na nossa equação quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de C. Nesse caso aqui, o nosso A, que é quem acompanha o x², é igual a 3. B, que é quem acompanha o termo x, ele não aparece, né? Se ele não aparece, então ele vale zero. E o nosso C, que é o termo independente, que ele não aparece com x. Nesse caso aqui é o nosso menos 27. Pela forma geral que a gente encontrou aqui, então a gente tem que x é igual a mais ou menos raiz de menos C sobre A, certo? Então, x é igual a mais ou menos raiz de menos... Quem é C? Menos 27. Menos 27 sobre A. O nosso A vale quanto? 3. Isso daqui é igual a mais ou menos raiz de menos vezes menos dá mais. Então, fica mais 27 sobre 3. Isso aqui é igual a mais ou menos raiz de 27 dividido por 3 dá 9. Então, x é igual a mais ou menos 3. Reparou? Deu o mesmo resultado. Só que aqui a gente usou a forma geral das raízes para equações desse tipo aqui. Vamos fazer mais alguns exemplos. X² menos 4 igual a zero. Nesse caso aqui, o nosso A vale quanto? 1. O nosso B vale 0. E o nosso C vale menos 4. Então, como é a fórmula geral das raízes? É x é igual a mais ou menos raiz de menos C sobre A. É igual a mais ou menos, né? Menos. Quem é C? O nosso C vale menos 4. Então, menos 4 sobre A. O nosso A vale quanto? 1.
Então, isso daqui é igual a mais ou menos raiz de menos vezes menos dá mais. 4 dividido por 1. Mais ou menos. Raiz de 4 dividido por 1 dá a própria raiz de 4, né? Pronto. Isso aqui é tal de igual. Pronto. Raiz de 4 é 2, então o resultado, as nossas raízes são mais ou menos 2. Eu entendo que pode causar um pouquinho de confusão na cabeça de vocês, porque o que é que eu estou escrevendo? X é igual a mais ou menos 2. O que é que isso significa? Significa que a nossa equação tem duas raízes, que são x igual a 2 e x igual a menos 2. Nesse caso aqui, também tem duas raízes, x igual a 3 e x igual a menos 3. Vamos fazer um último exemplo aqui para fechar essa parte. Eu vou fazer aqui no cantinho. Ai, meu Deus, eu vou fazer aqui no cantinho. Deixa eu ver. Cinco x ao quadrado. Ah, pronto. Eu vou apagar isso aqui, porque eu vou fazer dois exemplos, tá? Um do ladinho do outro, porque eles vão ser bem parecidos. Me ajude, caneta. Vamos lá. Vou fazer. Ai, meu celular. Vou fazer dois exemplos. Aqui. 5x ao quadrado menos 125 é igual a zero. E aqui embaixo eu vou fazer 5x ao quadrado mais 125 igual a zero. Muito parecido, né? A diferença aqui é só no valor do c, que aqui vale menos 125, nesse daqui de cima, e nesse daqui de baixo ele vale 125 positivo. Vamos escrever, né? Nesse caso aqui, o nosso A vale 5, o nosso B vale 0, o nosso C vale menos 125. Nesse caso aqui de baixo, o nosso A vale 5, o nosso B vale 0 e o nosso C vale 125 positivo. Vamos resolver usando esse método aqui, tanto a equação de cima quanto a de baixo. Então, a gente tem aqui, ó, x é igual a mais ou menos raiz de menos c sobre a, certo? Isso daqui é igual a mais ou menos raiz de menos. O nosso C vale menos 125. Então, menos 125. Sobre A. O nosso A aqui vale 5. Então, o nosso X é igual a mais ou menos raiz de... Ó, menos vezes menos dá mais. 125 dividido por 5, que é igual a mais ou menos 125 dividido por 5 dá 25, certo? E raiz de 25 dá 5. Então, as nossas raízes aqui são x igual a 5 e x igual a menos 5. Aqui, vamos ver o que é que vai dar. Usando esse método daqui, a gente tem que o nosso x é igual a mais ou menos raiz de menos c sobre a, certo?
Isso daqui é mais ou menos raiz de menos. Quem é C nesse caso? O nosso C aqui vale 125. O nosso A vale 5. É igual a mais ou menos raiz de. É como se eu tivesse uma dívida de R$ 125 e dividisse ela para 5 pessoas pagarem. Vai ficar uma dívida de 25 para cada, né? Pronto, menos 125 dividido por 5 dá menos 25. Agora, existe raiz com índice par e radicando negativo? Não existe, né? Isso daqui não está definido no conjunto dos números reais. A gente viu isso na apostila que eu mandei para vocês sobre números racionais. Então, nessa equação daqui de baixo, a gente diz que não tem solução. Solução em R. Não tem solução no conjunto dos números reais. Lembrando, né? O nosso R é igual ao conjunto dos números reais. Pronto. Agora a gente vai falar sobre o método de resolução de equação incompleta com outra cara, né? Ela agora tem essa cara aqui. Deixa eu apagar isso aqui, vou botar ela mais para baixo. Agora a gente vai falar de equações desse tipo aqui, onde o nosso C vale zero, certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai, repare, aqui a gente tem x ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que a vezes x mais b vezes x igual a zero. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um x daqui. A gente vai pegar o x que tem tanto aqui quanto aqui e vai colocar ele em evidência, aqui do lado de fora, e vai esquecer ele tanto nesse termo quanto nesse termo. A gente abre um parênteses e vai escrever o que sobrar. Ó, faz conta que ele não existe. Vou até apagar ele daqui. Vamos apagar ele aqui para ver o que é que acontece. Sobrou quem? Sobrou a, x e b. Agora a gente vai escrever ele aqui de volta, porque senão seria diferente do que está escrito aqui, né? E não pode, tem que ser igual. Observe que quando você multiplica esse número por esse daqui e depois multiplica esse número por esse daqui, você vai ter exatamente essa expressão aqui de cima. Tudo bem? Eu só mudei a forma de escrever. Então, a gente tem o produto de x por ax mais b, dando o número zero. Isso significa que x é igual a zero, ou a vezes x mais b é igual a zero. Então, uma raiz a gente já encontrou, é essa daqui, ó, x, uma das raízes é o zero, x igual a zero. Agora, a outra raiz a gente vai encontrar resolvendo essa equação do primeiro grau aqui. Como é que a gente faz? Isola o x de um lado, né? Quem não tem x, vai para o outro. Então, fica ax é igual a menos b. X é igual a menos b dividido por a. O a que está multiplicando vem para o outro lado dividindo. Então, a segunda raiz é dada dessa forma. Então, lembre, equações desse tipo aqui, ó, no tipo C igual a zero, tem sempre duas raízes. X igual a zero e x igual a menos b dividido por a. Isso aqui é a forma geral das raízes para equações desse tipo daqui.
Vamos fazer exemplos. Vamos lá. Por exemplo, 2x ao quadrado mais 8x é igual a zero. Fazendo esse mesmo processo daqui de baixo, a gente teria, então, ó, x vezes 2x mais 8 é igual a zero. Então, x é igual a zero, ou 2x mais 8 é igual a zero. Então, uma raiz já está aqui. A outra a gente vai ter resolvendo isso daqui. Então, 2x mais 8 igual a zero é a mesma coisa que 2x igual a menos 8. O 8 que está aqui positivo, ele vai para o outro lado com o sinal trocado. Agora, esse 2 que está multiplicando o nosso x, ele vai para o outro lado da igualdade, só que dividindo o termo que está lá. Então, x é igual a menos 8 dividido por 2, que é igual a menos 4. X é igual a menos 4. Então, esses dois caras aqui, ó, x igual a 0 e x igual a menos 4, são as raízes dessa equação aqui. Agora, perceba que sem a gente precisar fazer essa conta toda, a gente pode simplesmente trabalhar da seguinte forma. Olha só, vamos identificar quem é A, quem é B e quem é C. A é quem acompanha x ao quadrado, certo? Então, A é igual a 2. B é quem acompanha x, então é o número 8. E C é quem é o termo independente, que não vem acompanhado de x, então aqui vale 0. As formas das raízes para equações do tipo C igual a 0 são x igual a 0 e x igual a menos b dividido por a. Então, a gente já sabe que x é igual a 0 e x é igual a menos 8 dividido por 2, que é igual a menos 4. X é igual a menos 4. São duas formas de resolver. Você pode escolher qual é a mais fácil para você, se resolvendo dessa forma ou dessa forma. Vamos fazer mais alguns exemplos. Eu vou escrever das duas maneiras, porque vocês vão sempre escolher o que é melhor para vocês, tudo bem? Vou fazer um exemplo aqui. Olha só. 7x ao quadrado mais, vou botar menos, menos 49x, tanto faz, 49x é igual a zero. Então, é a mesma equação, tanto aqui quanto aqui. 7x ao quadrado menos 49. Nesse caso aqui, vamos fazer logo aqui. Então, fazendo do primeiro jeito, a gente tem, botando x em evidência, né? X vezes 7x menos 49 é igual a zero. X é igual a zero. Ou 7x menos 49 é igual a zero. 7x é igual a 49. X é igual a 49 dividido por 7. O que implica que x é igual a 7. Essas aqui são as duas raízes. X igual a 0, x igual a 7. Agora aqui, fazendo daquele modo que a gente estava fazendo antes, né? Aqui a gente tem que o nosso A, que é quem acompanha x ao quadrado, é igual a 7.
o nosso b, que é o termo que acompanha só o x, é igual a menos 49. Só um pouquinho pra cá. Menos 49. E o nosso c já é zero, né? Porque é o caso do c igual a zero. Então, a gente já sabe de quebra que uma das raízes é sempre o zero. E a segunda raiz é igual a menos b dividido por a. Nesse caso é menos 49 dividido por 7. Menos vezes menos dá mais 49 dividido por 7. Então, x é igual a 7. Mais um exemplo aqui para fechar. Vamos lá. Só um instantinho. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Hum. 6x ao quadrado mais 216. Aliás, eu não vou trabalhar com números perfeitinhos, não, porque nem sempre na vida tudo é perfeito. Vamos colocar 100 igual a 0. 100x, perdão. Então, a gente tem x vezes 6x mais 100 igual a 0. X é igual a 0 ou 6x mais 100 é igual a 0. Então, 6x é igual a menos 100. X é igual a menos 100 dividido por 6. Não dá para dividir de forma exata, né? Então, a gente vai simplificar o máximo possível. 100 é par 6 também, dá para simplificar por 2, tanto em cima quanto embaixo. Então, fica menos 50 terços. Agora, vamos ver essa mesma equação da forma mais simples aqui. Ó, 6x ao quadrado mais 100x é igual a 0. X é igual a 0. E x é igual a menos b sobre a. Nesse caso aqui, o nosso a é igual a 6, o nosso b é igual a 100. Então, isso é igual a menos 100 dividido por 6, que é igual a menos 50 dividido por 3. Atenção com o sinal, viu, pessoal? É sempre importante. Então, vocês podem escolher qual a forma melhor para vocês responderem para equações desse tipo. E agora a gente vai trabalhar com o último tipo de equação incompleta, que são equações do tipo ax² igual a 0. Nesse caso aqui, b é igual a 0 e c também é igual a 0. Aqui, gente, não tem muito o que fazer, não. Olha só, a gente tem a vezes x igual a 0, certo? Eu quero o valor de x ao quadrado sozinho. Então, o número que estiver acompanhando o x vai passar para o outro lado com a operação inversa. Nesse caso aqui, a gente tem ax ao quadrado igual a 0. Nosso a está multiplicando o x, certo? Então, ele vai passar para o outro lado dividindo o número que está do outro lado da igualdade. Então, a gente tem x ao quadrado é igual a 0 dividido por a, que é igual a 0, né?
Então, x é igual a mais ou menos raiz de zero, que é igual a zero. Então, equações desse tipo aqui, as duas raízes são iguais. São iguais. São iguais e valem zero. Por exemplo, 3x ao quadrado é igual a zero. Então, x ao quadrado é igual a 0 dividido por 3. 0 dividido por 3 dá zero. Então, x é igual a mais ou menos zero, que é igual a zero. Por exemplo, π vezes x ao quadrado é igual a zero. X ao quadrado é igual a 0 dividido por π, que é zero. Então, x é igual a mais ou menos zero, que é zero. Menos 1/3 vezes x ao quadrado igual a zero. Olha só, menos 1/3 está multiplicando x, né? Então, ele vai passar para o outro lado, dividindo quem está do outro lado da igualdade. Então, a gente tem x ao quadrado é igual a 0 dividido por menos 1/3, que dá zero. Então, x também dá zero. Então, não importa quem seja o valor de A. Quando tanto B quanto C são os dois ao mesmo tempo zero, a nossa equação do segundo grau possui as duas raízes iguais e elas duas valem zero. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai aprender a resolver equações completas.